Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 505 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos para mais um trecho poderoso do livro de João. Depois do capítulo 10, versículo 10, um versículo poderoso para as nossas vidas. Vamos agora do versículo 11 até o versículo 21. São 11 versículos hoje e vamos começar com ele falando o quarto eu sou. A quarta vez que ele fala eu sou alguma coisa. Então, primeiro, eu sou a luz do mundo. Segundo, eu sou o pão. O pão da vida, o pão do céu. O terceiro, eu sou a porta. E agora, eu sou o bom pastor. Amém? Então ele começa aqui no versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lógico, e ele mesmo deu a vida dele por nós. O mercenário, que não é o pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, o que é o mercenário? Mercenários são aqueles falsos profetas, são aquelas pessoas, aqueles falsos líderes espirituais que querem apenas se promover, que querem apenas o seu sucesso, buscando a sua própria honra, cheios de soberba, cheios de falsa sabedoria. Então, esses são os mercenários, eles não são pastores. Eles parecem pastor, mas não são. Porque quando vem a aprovação, eles abandonam as ovelhas, fogem, porque eles só estão pensando em si próprios. Versículo 14 ele repete, eu sou o bom pastor. Mais uma vez ele fala, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Olha a comparação que ele faz. Nós, ovelhas, conhecemos a Jesus assim como Jesus nos conhece. E ele compara, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Então é esse nível de intimidade e de conhecimento, de relacionamento que Jesus espera de mim e de você. Que nós possamos conhecer a Ele, o nosso bom pastor, como ovelhas conhecem o seu pastor, escutam, reconhecem a voz, assim como ele conhece o Pai e o Pai conhece a ele. É esse o nível de relacionamento e de intimidade que Jesus anseia, que ele espera de mim e de você. Amém? E ele continua, fala a terceira vez, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Terceira vez ele fala, eu dou a minha vida. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está se referindo aqui aos não-judeus. Os judeus esperavam um Messias, acreditavam que o Messias era para eles, para esse povo, os israelitas, mas não. O Messias ele veio para todos nós, não apenas para os judeus. Ele veio para os gentios, para aqueles que também não eram judeus, e ele fala aqui, outras ovelhas, um outro rebanho, um novo rebanho, e o mesmo pastor. Amém? Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, mais uma vez ele falando, eu dou a minha vida para a reassumir. Por quê? Ele sabe, esse é o plano redentor, dar a vida e ressuscitar, dar a vida e vencer a morte. É isso que Jesus veio fazer. Ele deu a vida para pagar os nossos pecados e ele a reassumiu.
ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Importante ele colocar isso aqui. Não é alguém que está tirando a vida de Jesus. Não é alguém que está usurpando. Ninguém está matando Jesus. Pelo contrário, ele espontaneamente está dando a própria vida. Né? Às vezes a gente culpa, né, as pessoas que crucificaram Jesus, mas foi ele que foi para lá. Ele tinha essa autoridade de entregar a vida. Ninguém podia matá-lo se ele mesmo não quisesse, se ele mesmo não tivesse se entregado. Ele continua: tenho autoridade para a entregar a vida dele e também para reavê-la. É muita autoridade que vem de Deus Pai. Toda autoridade vem de Deus Pai. Inclusive essa autoridade que Deus Pai concedeu a Jesus para entregar a própria vida e também para reavê-la. Ele fala: este mandato recebi de meu Pai. Toda autoridade vem de Deus Pai. Amém? E é importante a gente entender isso. Pai e filho são pessoas diferentes, com papéis distintos, vivendo em perfeita unidade, né? Dentro da Trindade, juntamente com o Espírito Santo também. Amém? Versículo 19. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus, né? Sempre entre os judeus, que tinham muito conhecimento, muita letra, mas muitas vezes não tinham a visão espiritual, o entendimento espiritual de tudo aquilo que Jesus estava falando. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Não dês ouvidos a este maluco, né? Está enlouquecido, tem demônio. E versículo 21, para fechar hoje. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E esses aqui que falaram isso estavam se referindo ao capítulo anterior aqui, capítulo 9 de João, onde Jesus, né, fez um cego de nascença enxergar. Né, e muitos ali creram em Jesus. E a forma, ele está falando, o modo de falar de Jesus não é de endemoniado. É um modo de falar que traz amor, que traz vida, que traz esperança, que traz sabedoria, né? Que traz discernimento, entendimento, revelação da palavra de Deus. Né? Como falar que é um endemoniado? Mas as pessoas, né, os líderes, aqueles intérpretes da lei que estavam ali olhando só para a letra, eles não tinham o discernimento espiritual de tudo aquilo que Jesus estava trazendo. Amém? Então que eu e você não sejamos como essas pessoas que estão ouvindo a Jesus. Olha o privilégio, ouvindo face a face o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, e não entendendo. Que eu e você possamos ouvir a Jesus como o que estamos ouvindo aqui e entender e termos a revelação. E não somente entendermos e termos a revelação, mas que possamos praticar tudo isso que temos aprendido aqui. Amém? Jesus é o bom pastor. Que eu e você sejamos as boas ovelhas. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.